todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu trago a segunda parte da correção da prova de professor de desenvolvimento infantil da Prefeitura de Itupeva, da banca SH Dias, para você se preparar para o concurso de professor de Educação Básica 1 da Prefeitura de Barueri, da banca IGEX, que é a mesma coisa da SH Dias. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Se você ainda não assistiu a primeira parte da correção dos conhecimentos específicos dessa prova, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da semana passada com a primeira parte. Eu parei na questão de número 25 e agora eu vou dar continuidade a partir da questão 26 até a questão de número 40. Aqui a gente vai ter questões dos autores e também das temáticas. Então vamos lá para a questão de número 26. Segundo Paulo Freire, existe uma concepção de ensino que, de forma à necessária criatividade do educando e do educador, em que o educando fica ao educador sujeito recebendo conteúdos e conhecimentos transferidos forçamente. A esta concepção de educação, Freire denomina, quando a gente fala de Paulo Freire e da questão ali da transmissão, do aluno só recebendo conteúdo e o professor depositando como um dinheiro em uma conta bancária, logo a gente associa a alternativa B, a educação bancária. Então, aquela educação no qual não há mediação por parte do educador e não há também o questionamento e nem o envolvimento ativo do estudante, a gente está falando de uma educação passiva, uma educação bancária. Portanto, a resposta correta da questão de número 26 é a letra B de bola. Questão de número 27. Assinale a alternativa que pode sintetizar o significado de didática. Qual seria o principal significado da didática? Seria a alternativa A, instrumento de estudo? Seria a alternativa B, recurso para avaliar? Seria a alternativa C, acesso ao conhecimento? Ou seria a alternativa D, a arte de ensinar? Quando a gente pensa na questão da didática, o que seria a didática? É como o professor vai repassar aquele conteúdo científico ou historicamente acumulado para um sujeito em uma certa etapa etária e também em uma certa etapa de desenvolvimento cognitivo. Então, a gente faz essa transposição do conteúdo científico historicamente acumulado, artístico. Então, quando a gente faz essa transposição, a gente pega algo complicado para algo simples para aquela outra pessoa. Então, eu consigo explicar de uma maneira simples que todo mundo consegue entender, ninguém precisa ser formado naquilo para poder entender. Eu estou falando na arte de ensinar. Portanto, a didática é a questão de saber como eu vou ensinar certo conteúdo de maneira simples para aquela pessoa. Portanto, a resposta correta da questão de número 27 é a letra D de dado. Questão de número 28, mais uma vez Paulo Freire. Essa banca adora cobrar Paulo Freire. Agora, no livro Pedagogia da Autonomia, afirma que ensinar é uma especificidade humana e, portanto, o ato de ensinar exige. O que exige quando a gente ensina? Seria a alternativa A, autoritarismo e ordem? Se a gente for pensar na linha lá da pedagogia bancária,
a alternativa A com certeza não é. Seria a alternativa B, segurança, competência profissional e generosidade? Seria a alternativa C, disciplina e punição? Se a gente for pensar mais uma vez na educação bancária, punição com certeza não é. Ou seria a alternativa D, controle do discurso em sala de aula? Se a gente quer a mediação, se a gente quer estudantes ativos, não vai ter um controle. Então, a resposta correta da questão de número 28 é a letra B. Para ensinar, precisa ter segurança, domínio daquele conteúdo, da didática, competência profissional. Então, sempre esse educador precisa se planejar, estudar, ter uma formação continuada e generosidade. Precisa ter ali paciência, dar motivação aos estudantes, ter entusiasmo ao estudar, dar o conhecimento sem pensar em troca. Então, esse sentido de generosidade. Portanto, a resposta correta da questão de número 28 é a letra B de bola. Questão de número 29. Com base no livro O que é Pedagogia, de Paulo Girandelli Júnior, avalie os itens abaixo sobre a concepção de infância. Então, aqui é sobre a concepção de infância, para assinalar a alternativa correta. Portanto, está pedindo a resposta correta, não é a alternativa errada. Então, vamos lá para a primeira afirmativa. A concepção da infância existente na atualidade é a mesma desde a formação da humanidade. Não, se a gente for estudar a questão da infância, mudou muito. Antes se pensava que a criança era uma tábua rasa, que o adulto tinha que só depositar o conhecimento, que a criança não pensava, que a criança não construía, que a criança não tinha sua própria cultura, que não tinha voz, não tinha vez e era apenas um mini adulto e um via ser, que um dia seria alguém. Mas essa concepção, graças aos estudos ali filosóficos, sociológicos, verificamos que não, a criança tem vontade, tem voz, tem vez, é um ser humano presente e não apenas um via ser. Portanto, essa primeira afirmativa está incorreta. Então, a gente já poderia eliminar a alternativa A e também a alternativa C. Agora vamos para a segunda afirmativa. A infância é percebida pela sociedade brasileira como um momento de fragilidade no desenvolvimento de um indivíduo que passa por um período de ausência de conhecimento e cultura. O que eu acabei de dizer, que a criança produz, pensa, tem voz, tem a sua própria cultura. Portanto, a afirmativa 2 também está errada. Então, a resposta correta da questão de número 29 é a letra D de dado. 1 e 2 estão incorretos, portanto, errados. Questão de número 30, para fazenda em didática e interdisciplinaridade. Essa banca adora cobrar questões envolvendo a didática. A interdisciplinaridade escolar é constituída em suas interações por um conjunto de 3 planos. Quais são esses 3 planos? De acordo com a obra lá da Fazenda, seria alternativa A, interdisciplinaridade curricular, interdisciplinaridade didática e interdisciplinaridade pedagógica. Seria a alternativa B, interdisciplinaridade estrutural, interdisciplinaridade processual e interdisciplinaridade teórica. Seria a alternativa C, interdisciplinaridade didática, interdisciplinaridade teórica e interdisciplinaridade curricular, ou seria a alternativa D, interdisciplinaridade pedagógica, interdisciplinaridade estrutural e interdisciplinaridade processual. Quando eu penso nos 3 planos sobre tanto a questão da didática
da arte de ensinar, como eu vou ensinar, e a interdisciplinaridade, que é envolver várias áreas do conhecimento, portanto, uma atividade pode envolver português, matemática, artes e assim por diante. Eu penso primeiro na interdisciplinaridade curricular, portanto, o currículo vai envolver várias áreas do conhecimento, depois a interdisciplinaridade da didática, então a arte de ensinar em várias áreas do conhecimento, envolvendo elas ao mesmo tempo, e também a questão pedagógica. Então, fazer a transposição didática desses conteúdos. Quando eu penso em processual, eu penso na avaliação, não na questão da didática, do como ensinar. A avaliação ela pode vir antes, durante ou depois, mas aqui eu estou falando especificamente da questão da didática, de como eu vou fazer a transposição do conteúdo científico para aquele sujeito, é o ato do ensinar. Portanto, não poderia ser processual, também não poderia ser teórico, porque a didática envolve tanto a teoria quanto a prática. A D também tem a questão ali processual, estrutural, isso já ficaria para avaliação. Por isso que a alternativa correta da questão de número 30 é a letra A de amor. Agora vamos para os conhecimentos específicos, que aqui são da educação infantil, mas esses temas e também documentos do MEC também estão sendo cobrados aí no edital de Barueri. Então vamos lá. Questão de número 31, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, é dever. Então, qual que é o dever aqui da educação infantil de acordo com as diretrizes curriculares? Aqui tem um pequeno problema. Deveriam ter colocado na pergunta, é dever do Estado. Não fala esse dever, de quem é esse dever? Mas essa questão não foi anulada lá em Tupéva, mas que tem esse erro aqui. Na comanda tem, mas vamos lá. A. Do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção, seria a alternativa B. Dos familiares garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. No Brasil, ainda não foi regulamentado a questão do ensino domiciliar. Portanto, a família não vai garantir a questão única e exclusiva da educação. Então, a alternativa B você já poderia eliminar. C. Do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, com requisito de seleção. Na educação infantil, tem seleção para promover para o ensino fundamental? Seria a alternativa D, dos familiares garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, com requisito de seleção? Eu já conversei com vocês que aqui no Brasil ainda não foi regulamentado o ensino domiciliar por parte da família. Portanto, a gente fica com as alternativas A e C. No caso, a educação infantil não vai ali reter as crianças. Mesmo que, por exemplo, a criança não passou pela educação infantil, ela não será impedida de ser matriculada no primeiro ano do ensino fundamental, quando ela tiver 6 anos, por exemplo. Portanto, a resposta correta da questão de número 31 é a letra A de amor. Questão de número 32. Considerando a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, assinar a alternativa que indica quais são os dois eixos estruturantes da educação infantil. Seriam a alternativa A, compreensão e cuidado? Seria a alternativa B, alimentação e limpeza? Seria a alternativa C, interações e brincadeira? Ou seria a alternativa D, acolhimento e vivência? Se vocês errarem essa questão, pelo amor de Deus, hein? É claro que a alternativa C. Em vários simulados de várias bancas, sempre cai uma questão assim. E eu já falei milhares de vezes aqui no canal que os dois principais eixos da educação infantil
É as interações, então, a interação com a mesma faixa etária, com faixas etárias diferentes, com adultos, e a brincadeira, pois a brincadeira é a linguagem da criança. É por meio da brincadeira que a criança aprende. Portanto, a resposta correta da questão de número 32 é a letra C de casa. Questão de número 33. A educação infantil é, lacuna, etapa da educação básica oferecida, lacuna, as quais se caracterizam como espaços institucionais, lacuna, que constituem estabelecimentos educacionais, lacuna, que educam e cuidam de crianças, lacuna, de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. Brasil, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Assinale a alternativa que preenche as alternativas de maneira correta, em consonância. Então, vamos preencher aqui de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Então, a gente sempre vai começar pela educação infantil. Então, a gente já poderia eliminar a alternativa A, porque a segunda etapa é o ensino fundamental. Se eu estou falando das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, a gente está tratando da educação infantil. A B não é, porque não é a única, temos o ensino fundamental e o ensino médio, então já poderia eliminar a letra B. Olha como você ganha tempo na sua prova. Ficamos com a alternativa C e D. A segunda lacuna, as duas já tem aqui, que é a creche, oferecidas em creches, as quais se caracterizam como espaços institucionais. E aqui a gente tem escrito também e pré-escolas, então aqui a gente ainda não vai desempatar. Vamos desempatar na quarta lacuna aqui, ó, que constitui estabelecimentos educacionais não domésticos ou domésticos. Lá na questão de número 31, eu tinha comentado que não existe no Brasil educação doméstica, exclusivamente em domicílio. Portanto, a resposta correta aqui na quarta lacuna é não domésticos. Portanto, achamos a alternativa correta, que é a letra C de casa. Questão de número 34. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, diz que na primeira etapa da educação básica e de acordo com os eixos estruturantes da educação infantil, devem ser assegurados 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver. Assinar a alternativa que não corresponde esses direitos. Seria a alternativa A conviver? Seria a alternativa B esperar? Seria a alternativa C brincar? Ou seria a alternativa D participar? Vamos relembrar os 6 direitos de aprendizagens. Primeiro, seria o direito de conviver, portanto, a alternativa A está correta. O direito de brincar também está correto. O direito de participar também está correto. O direito de explorar, expressar e conhecer-se. Portanto, a alternativa que não corresponde é a alternativa B, de espera. Mesmo porque na educação infantil a gente tem que planejar as propostas e não podemos deixar as crianças esperarem por muito tempo, ter longos períodos de espera. Portanto, a resposta correta da questão de número 34 é a letra B de bola. Questão de número 35. De acordo com o documento Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais, leia os itens que seguem para assinalar a sequência correta quanto às alternativas verdadeiras e falsas. Vamos para a primeira.
independentemente do grupo social e/ou étnico-racial a que atendem, é importante que as instituições de educação infantil reconheçam o seu papel e função social de atender às necessidades das crianças, constituindo-se em um espaço de socialização, de convivência entre iguais e diferentes e suas formas de pertencimento, como espaços de cuidar e educar, que permita às crianças explorar o mundo, novas vivências e experiências, ter acesso a diversos materiais como livros, brinquedos, jogos, assim como momentos para o lúdico, permitindo uma inserção e uma interação com o mundo e com as pessoas presentes nessa socialização de forma ampla e formadora. Correto. As instituições de educação infantil precisam promover o lúdico, o cuidar, o educar, a brincadeira. Vamos para a segunda afirmativa. O professor não tem papel e nem cabe a ele debater as questões que versam sobre a educação das relações étnico-raciais, principalmente com crianças, não. Isso precisa ser discutido sim pelo professor e podemos começar desde a educação infantil. Portanto, a resposta correta da questão de número 35 é a letra C, verdadeiro e falso. Questão de número 36. Nessa abordagem teórica, há 4 estágios principais de desenvolvimento cognitivo. A fase de bebê denomina-se como estágio do desenvolvimento sensório-motor, o estágio em que as crianças adquirem conhecimento exclusivamente através de ações sociomotoras. Junta-se os termos sensorial e motor para enfatizar o relacionamento íntimo entre perceber o mundo e atuar nele. Cada um influencia o outro. O que percebemos depende do que estamos fazendo e o que fazemos depende do que percebemos. B. Ellen Bond Denise, A Criança em Desenvolvimento. O trecho expresso acima faz menção a uma abordagem teórica específica, constituída pelo autor. Que autor a gente está falando aqui? Seria a alternativa A, Jean Piaget, B, Levi Vygotsky? Seria a alternativa C, Erik Erikson? Ou seria a letra D, Ivan Pavlov? A resposta correta, quando a gente pensa na questão de estágio, de fase, do desenvolvimento, que cada faixa etária tem algo que precisa ser conquistado pela criança, a gente está falando de Jean Piaget. Se fosse Vygotsky, não teria essa questão de estágio, etapa, e sim iria focar na questão social das interações. E os outros dois também não tem nada a ver aqui com a questão dos estágios do desenvolvimento. Quando a gente pensa no estágio do desenvolvimento, estamos pensando em Piaget. Portanto, a resposta correta da questão de número 36 é a letra A de amor. Questão de número 37. Em consonância com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, avalie os itens abaixo para assinalar a alternativa correta. Portanto, está pedindo a correta. Vamos para a primeira afirmativa. É obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 1º de agosto, no ano em que ocorrer a matrícula. Não, a data corte é 31 de março. Portanto, a gente já pode descartar a primeira afirmativa. Portanto, a gente já pode eliminar a alternativa A, a alternativa C, que aqui diz que há corretos, então A e C podemos eliminar. 2. As crianças que completam 5 anos após o dia 1º de agosto devem ser matriculadas já na primeira etapa do ensino fundamental. Não, a data corte é 31 de março. Portanto, a afirmativa 2 também está
incorreta. Portanto, a gente pode eliminar a alternativa B, achamos a resposta. Resposta correta da questão de número 37, letra D de dado. E confirmando a terceira afirmativa, a frequência na educação infantil é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. A gente verificou em outras questões aqui da prova que não é um pré-requisito. Então, a resposta correta da questão de número 37 é a letra D de dado. Todas as afirmativas estão erradas. Questão de número 38, de acordo com o documento Orientações e Ações para a Educação nas Relações Étnico-Raciais, leia os itens que seguem para assinalar a sequência correta quanto às alternativas verdadeiras e falsas. Vamos para a primeira. Faça-se necessário questionar a imagem que o educador, educadora traz de criança e de infância, pois tais imagens traduzem a relação adulto-criança e se refletem na organização das atividades das instituições, especialmente nas variadas formas de avaliação utilizadas. Verdadeiro. Em outras questões, eu conversei com vocês que houve uma mudança na imagem que a gente tem de criança lá no começo da humanidade para o nosso tempo contemporâneo. Portanto, a gente precisa ter um olhar a mais em relação à criança. Não existe que todas as crianças são iguais, cada uma é única, tem os seus contextos, tem suas vivências. Então, a gente já poderia eliminar a alternativa A, que diz que a primeira afirmativa é falsa, e a alternativa D também a gente poderia eliminar. Vamos para a segunda afirmativa. Promover a reflexão sobre a imagem de criança que dá suporte às práticas das educadores e educadoras, possibilita a compreensão das singularidades e potencialidades de cada criança, podendo contribuir para promover condições de igualdade. Então, essa segunda afirmativa complementa a primeira, portanto, ela também está correta. Então, a resposta correta da questão de número 38 é a letra B de bola. Todas são verdadeiras. Questão de número 39, considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, estabelece 5 campos de experiências, nos quais as crianças podem aprender e se desenvolver. Sobre esses campos de experiência, leia os itens que seguem para assinalar a sequência correta quanto às alternativas verdadeiras e falsas. Primeiro, quando a gente pensa nos 5 campos de experiências, o eu, o outro e o nós são campos de experiências? Sim, são. Traços, sons, cores e formas também são. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações também são campos de experiências. Também a gente tem o campo de experiências corpo, gestos e movimentos, e também escuta, fala, pensamento e imaginação. Portanto, todas aqui são verdadeiras. A alternativa correta da questão de número 39 é a letra B de bola. Antes da gente resolver a última questão aqui dessa prova, só lembrando que eu tenho a minha apostila para o concurso de PEB1 da Prefeitura de Barueri, apostila completa em PDF, valor R$ 30, vai ficar na descrição do vídeo e também no comentário fixo, o link lá do site da Hotmart para você adquirir, e também nessa apostila que tem todos os conteúdos do edital, inclusive o resumo de todos os autores, e lá na apostila vocês vão encontrar essa e outra prova da banca SH Dias, que é a mesma empresa da banca IGESC, que é a banca do concurso de Barueri. E se você está procurando um curso completo para Barueri, eu indico o curso do Já Passei Educação, que com o meu link você ainda tem 15% de desconto, que também vai ficar na descrição desse vídeo, beleza? Agora vamos lá para a questão de número 40. Sujeito histórico e de direitos
que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Brasil, diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. É correto afirmar que a definição exposta corresponde ao Então vamos lá para as alternativas. Seria a alternativa A, adolescente? Não, porque a gente está tratando da educação infantil. Seria a alternativa B, bebê? C, neném? Ou D, crianças? Quando a gente quer falar da educação infantil no geral, a gente fala em crianças, tanto para bebê quanto para crianças bem pequenas. Portanto, a alternativa que mais abrange essa concepção é a alternativa D, criança, ok? E aqui eu fecho a correção dessa prova de professor de desenvolvimento infantil da Prefeitura de Itupeva, da Banca SH Dias, no qual foi realizado no ano de 2023. Coloca aqui nos comentários se vocês acharam as questões difíceis ou fáceis, quantas questões vocês acertaram e percebendo aqui, foi cobrado bastante BNCC, didática, questões ali de metodologia, também os principais pensadores da educação. Então, são temas que você precisa ficar ligado nos seus estudos para o concurso de Barueri. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!